Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Sábado, 6 de junho, 2026, meio-dia em ponto, mais um vídeo aqui. Copa do Mundo está chegando e aquele debate que fica no Brasil, Neymar vai ser chamado, não vai? Neymar vai jogar ou não vai? E me inspirou a trazer esse tema para vocês aqui, falando dos talentos. Uma reflexão, uma provocação. Até onde o talento sobrevive sem disciplina no mundo corporativo? Gênios disfuncionais ou operários da excelência? É claro que eu não estou aqui dizendo que isso acontece com o Neymar, é uma inspiração por conta justamente desses debates que se fizeram, né, nesse período de pré-convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E me fez pensar sobre justamente isso. Qual é o impacto do talento sem, eventualmente, disciplina? Vamos falar disso. Existe uma fantasia persistente no imaginário corporativo contemporâneo que que fala, né, que indivíduos extraordinariamente talentosos podem compensar indefinidamente falhas de comportamento, indisciplina, arrogância, instabilidade emocional, ausência de comprometimento. Como eu me inspirei no futebol, inúmeros casos houveram ao longo da história de atletas talentosos, de craques, mas que muitas vezes não se dedicavam à disciplina, ao treinamento, enfim. É claro que é o ambiente do futebol, mas a inspiração, como eu disse, para trazer o tema aqui nos objetivos do canal, tratando do mundo corporativo, da realidade do dia a dia do trabalho, das nossas relações humanas. Então, o gênio difícil, o craque rebelde, o visionário caótico, parecem ocupar um lugar quase mítico nas organizações, mas a realidade é mais ambígua e é muito mais interessante. Talento sozinho raramente sustenta estruturas complexas. Em contrapartida, ambientes excessivamente disciplinadores podem sufocar a criatividade, inovação, pensamento divergente. Há que se ter, como eu sempre digo, equilíbrio. O confronto entre talento e disciplina revela, na verdade, uma tensão mais profunda entre liberdade e ordem, individualidade e coletividade, genialidade e previsibilidade. Vamos fazer as reflexões sobre esse tema hoje. Quero me apresentar, antes disso, falando da minha formação profissional, né? Sou graduado em gestão pública, depois, em segunda graduação, formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em direito público, em teologia, em história, em filosofia. Sou tutor EAD e sou líder Black Belt no sistema Seis Sigma. De toda essa formação acadêmica, de todo esse arcabouço teórico, eu tiro aí conhecimentos, ideias para realizar meu trabalho como palestrante educacional, motivacional, corporativo, como escritor, entre outras atividades. Vamos voltar ao tema falando do mito do talento redentor. A cultura empresarial ocidental, especialmente aquela que é influenciada pelos Estados Unidos, frequentemente romantiza figuras excepcionais. Se a gente pegar o Vale do Silício como uma imagem disso, o Vale do Silício ajudou a consolidar a ideia de que indivíduos brilhantes, ainda que socialmente difíceis, seriam toleráveis, porque eles entregam resultados. Personagens históricos como Steve Jobs, Elon Musk e Kobe Bryant ajudaram a cristalizar arquétipos distintos. Gênio visionário, líder obsessivo, talento hipercompetitivo. Inúmeras figuras existem que personalizam esses arquétipos. Eu cito aqui pontualmente, mas você vai observar que conhece muitas delas, outras delas. Entretanto, mesmo nesses casos, o que frequentemente é confundido com talento puro envolve níveis extremos de disciplina, repetição, obsessão e treinamento deliberado.
Pesquisas sobre prática deliberada demonstram que a excelência sustentada depende justamente dessa prática sistemática e persistente, e não apenas da aptidão natural. Voltando ao esporte, podemos citar dois exemplos disso. Temos aí Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, um com aparentemente um talento natural, outro que se moldou como atleta, que eles têm uma disciplina diária, muitas vezes até, como ele mesmo diz, aos olhos dos outros. Cristiano Ronaldo já disse isso numa entrevista. As pessoas enxergam nele um exagero, mas ele faz tudo isso com prazer. E, enfim, é a reflexão justamente de hoje nesse tema. Talento, disciplina, equilíbrio entre isso. A ilusão corporativa do funcionário estrela. Empresas toleram comportamentos tóxicos. Sim, toleram quando o indivíduo produz muito, quando ele possui conhecimento raro, quando ele gera receita, quando ele concentra capital simbólico ou quando ele se tornou insubstituível. Contudo, isso cria um paradoxo organizacional, inclusive perigoso. O talento excepcional pode aumentar resultados individuais enquanto deteriora a saúde coletiva. Até que ponto isso é positivo? Está enchendo o cofre da empresa e está afetando as relações na equipe. Na sequência desta avaliação sobre o funcionário estrela, surge aqui uma incongruência que eu coloquei aqui como fascinante. Profissional brilhante pode destruir exatamente o ecossistema que permite o seu próprio brilho. Ele chegou a esse status por conta de um ambiente existente, mas ele pode deteriorar esse ambiente com seu estrelismo, né? Em equipes altamente interdependentes, comportamento importa tanto quanto competência técnica. Um programador genial que humilha colegas pode reduzir a retenção dos talentos, criar medo psicológico, impedir inovação colaborativa, gerar silenciamento intelectual. A curto prazo ele parece valioso, mas a longo prazo ele pode custar milhões. É onde se afeta a harmonia e o equilíbrio na equipe e a própria saúde individual das pessoas. A nossa intenção é justamente fazer com que melhoremos esses ambientes, melhoremos o nosso presente e o futuro. As ideias que eu compartilho aqui neste canal justamente têm esse objetivo. Então eu peço a você, por favor, me ajude a aumentar o engajamento aqui no canal, aí o QR Code, compartilhe com seus contatos, se inscreva no canal se já não se inscreveu, curta, compartilhe, enfim, me ajude a expandir aí o número de pessoas que estão inscritas no canal, que estão vendo os vídeos semanalmente, aumentar esse engajamento, atrair a atenção do algoritmo do YouTube para que essas mensagens possam ser espargidas aí para mais pessoas ainda. E eu agradeço você por isso. Pessoas de diferentes culturas, de diferentes locais, né? Podemos chegar a muitas dessas pessoas com a sua ajuda. E falando aqui do tema, também trato de diferentes culturas e diferentes respostas em relação a esta visão sobre talentos. No Japão, esforço acima do dom natural. Há historicamente naquele país maior valorização do esforço contínuo do que do talento nato. Pesquisas comparando Japão e Estados Unidos mostram que os japoneses tendem a associar sucesso à persistência e disciplina, enquanto os americanos valorizam mais a habilidade individual e o brilhantismo. Isso ajuda a compreender a cultura do aperfeiçoamento contínuo, o Kaizen, desenvolvida no Japão, a valorização da repetição, o respeito à senioridade, o respeito aos mais experientes, o foco na harmonia coletiva. Nesse contexto, entre aspas, gênio indisciplinado costuma ser menos tolerado socialmente. Por outro lado, esse modelo também pode reduzir a inovação disruptiva, pode tolher, né, esses talentos, pode aumentar o conformismo, pode gerar um excesso de pressão psicológica, favorecer um burnout coletivo. Lembre-se que disse lá no início, o excesso de disciplina também faz mal.
há que se ter sempre um equilíbrio, mas pensar em como são todas essas coisas. E nos Estados Unidos, o culto é excepcional, a cultura norte-americana frequentemente premia ousadia, performance individual, diferenciação, protagonismo. O problema é que isso também pode gerar hiperindividualismo, pode gerar narcisismo corporativo, pode gerar uma cultura de celebridades empresariais, líderes carismáticos, porém destrutivos. Em muitos ambientes, resultados acabam funcionando como absolvição moral. A gente vê aí a cultura norte-americana como ela é. E sofremos os impactos disso muitas vezes em relação a várias áreas na geopolítica e nas relações humanas entre diferentes culturas. Por outro lado, temos Alemanha e países nórdicos. Competência e previsibilidade. Culturas organizacionais germânicas e escandinavas tendem a valorizar a confiabilidade, a estabilidade emocional, precisão, disciplina processual, respeito sistêmico. Nesses ambientes, o talento sem responsabilidade é visto como risco operacional, há menos tolerância para o astro imprevisível. Também há muita disciplina nessas culturas. Falamos agora da psicologia do talento sem disciplina. Psicologia organizacional identifica alguns padrões recorrentes em relação a esse tema. Vamos a eles. O talentoso precocemente elogiado. Pessoas que cresceram ouvindo que eram geniais frequentemente desenvolvem baixa tolerância à frustração, aversão ao erro, dependência de validação, medo de parecer incompetentes. Quando enfrentam dificuldades reais, muitos desistem. São geniais, não podem ser contestados, enfim. Por outro lado, o disciplinado silencioso, que frequentemente subestimado inicialmente, mas ele é consistente, ele é emocionalmente estável, adaptável, confiável. Com o tempo, ele costuma ultrapassar os talentos dispersos. A literatura sobre a perseverança orientada a objetivos de longo prazo mostra justamente correlação significativa entre persistência e desempenho sustentado. Então, muitas vezes você não é talentoso, mas você desenvolve a capacidade que vai compensar aquele talento nato. Talento nato. Quando falamos de talentoso aqui, talento nato, que nasceu com a pessoa, que por outro lado outros podem não ter nascido com esses talentos, mas os desenvolvem com a disciplina, com o estudo, com a dedicação. Paradoxo da inovação, entretanto, há um perigo inverso. Organizações excessivamente disciplinadoras podem eliminar o pensamento divergente, sufocar a criatividade, transformar a excelência em burocracia, premiar apenas a conformidade. Muitos inovadores históricos eram considerados problemáticos em seus contextos. E aí falamos de artistas, cientistas, inventores, empreendedores, enfim. Todas as áreas têm os seus, entre aspas, problemáticos. A inovação frequentemente nasce da fricção. Assim, empresas enfrentam uma questão delicada: como preservar a ordem sem matar a originalidade? Pense você e tente responder essa pergunta. Vamos aqui fazer conexões, como sempre eu apresento dos temas que compartilho aqui, conexões com outras áreas do conhecimento. Filosofia. Tensão entre talento e disciplina remete ao conflito clássico entre natureza e formação. Aristóteles já afirmava que a excelência é um hábito, não um ato isolado. Sociologia. A meritocracia moderna frequentemente superestima o talento individual, subestima a sorte, o capital social, o contexto e as oportunidades históricas. Pesquisas recentes sugerem que sucesso envolve também forte componente aleatório. Isso demonstra parcialmente a narrativa corporativa do, entre aspas, gênio que se fez por conta própria. Desmonta esta imagem. Sucesso envolve também um forte componente aleatório. A história da sorte, né? Não basta ter sorte, há que se buscar. Mas parte disso é realmente aleatório. Neurociência, talento sem autorregulação executiva tende a gerar dispersão, impulsividade, inconsistência, já a disciplina excessiva
pode reduzir a flexibilidade cognitiva, a criatividade associativa e o pensamento lateral. E como eu me inspirei no esporte para trazer aqui esse tema de hoje, né? Falo do esporte de alta performance. O esporte talvez seja o laboratório mais brutal dessa discussão entre talento e disciplina. Há inúmeros atletas extremamente talentosos que fracassaram por indisciplina, vícios, instabilidade emocional, falta de rotina. Até porque viram que aquele mundo glamouroso que se constrói ao lado desta fama não era aquilo que fazia essa pessoa feliz. Necessariamente se deixaram de fazer o que faziam, não por displicência ou indisciplina, mas por infelicidade. Entra aí uma outra imagem, a grande ilusão, né, de que o dinheiro, de que a fama, de que a fortuna, de que facilidades equivale à felicidade. Outros atletas menos talentosos alcançaram excelência pela repetição obsessiva, que compensou para eles o que era ausência de talento nato. Pesquisas em futebol de elite indicam que perseverança e prática deliberada explicam o desempenho além do talento inicial. Falamos disso um pouquinho antes, tratando de outro tema. E eu trato desses temas de um modo diferente, naturalmente, no meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar os problemas da vida, as questões que a vida nos oferece diariamente, que destaca o poder da força da ação de cada um no dia a dia. 200 páginas onde eu apresento a minha filosofia, a minha interpretação, aos meus depoimentos, a minha experiência sobre diversos assuntos que se relacionam com os temas que eu trago aqui, mas também com as questões do dia a dia. Você pode adquirir esse livro por R$ 75. Você vai receber ele na sua casa, fazendo um Pix para domingosleomonteirop@outlook.com ou mandando um e-mail pedindo um link para comprar com seu cartão de crédito ou débito. Esse livro já está na terceira impressão. Eu agradeço muito a todos que estão comprando, aprovando, validando, comentando positivamente o trabalho que eu registrei aí nessas páginas. Sempre em frente, caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida. Vamos falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. O fator desagregador. Quando empresas toleram sistematicamente talentos tóxicos, aí é que está o problema da falta de equilíbrio. A ética organizacional se deteriora, surge sensação de injustiça perante outros membros da equipe, aumenta o cinismo interno, líderes perdem legitimidade para liderar, equipes se tornam defensivas. Isso vai gerar um efeito perverso. Os disciplinados silenciosos frequentemente abandonam a organização antes dos problemáticos. E aí ruiu toda aquela estrutura, todo aquele equilíbrio que deve haver. Porque, por outro lado, também os membros da equipe têm que ter a sabedoria, o equilíbrio necessário para saber entender o talento. Só que o talento também, talentoso, né? Também tem suas responsabilidades. E o fator incentivador. Por outro lado, indivíduos extraordinariamente talentosos podem elevar os padrões, acelerar a inovação, inspirar equipes, romper mediocridades coletivas, desafiar os paradigmas. O problema não é o talento. O problema é quando o talento passa a ser tratado como licença para irresponsabilidade. Este é o ponto. E volto novamente: equilíbrio, sabedoria, inteligência. Questão central. Talvez a pergunta correta não seja: o talento compensa a falta de disciplina? Talvez a pergunta correta não seja essa, mas sim perguntar: quanto tempo uma estrutura coletiva consegue sobreviver sustentando exceções individuais? Porque organizações não são compostas apenas por performance, são compostas por confiança, previsibilidade, cooperação, cultura. E culturas raramente sobrevivem sustentadas apenas por estrelas. Culturas raramente sobrevivem sustentadas por estrelas. Como conclusão, trago a vocês que o talento abre portas, a disciplina mantém portas abertas, o comportamento decide quem permanece dentro da sala. Em ambiente simples, talento pode bastar.
em sistemas complexos, interdependentes e humanos. Excelência sustentável quase sempre exige competência, estabilidade, maturidade emocional, autocontrole, cooperação e constância. O verdadeiro profissional extraordinário talvez não seja o mais brilhante da sala, mas aquele cuja excelência continua funcionando mesmo quando o brilho momentâneo desaparece. Pense nisso ao percorrer essa estrada que está na imagem aí, que é a estrada da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, da nossa vida profissional, da nossa vida fora do trabalho. Pense nisso. As fontes para consulta estão aí, de onde eu tirei todo o material para apresentar aqui para vocês nesta manhã de sábado, né? Agora já meio-dia, passado do meio-dia, meio-dia e 22, mais ou menos. Eu desenvolvo esses trabalhos, esses pensamentos, essas reflexões como palestrante motivacional, como palestrante corporativo, como palestrante individual, educacional, aliás, individual que veio à minha mente é porque eu posso fazer esse trabalho individualmente através das palestras desses temas individuais. Faço também palestras em associações, entidades filantrópicas, isso gratuitamente, mas também meu trabalho profissional baseado nesse programa, que o ato falho me levou a falar individual, né, individualmente. Os temas estão aqui, que você pode conhecer no vídeo que está no canal, que é intitulado Conheça o Meu Trabalho. Eu falo lá pontualmente de cada uma delas, individualmente. Elas podem ser o que você precisa da sua empresa, porque elas têm um foco entre o indivíduo e alguma característica ou necessidade, e formam também esse programa que você pode contratar para ser desenvolvido aí ao longo do ano, ao longo de 3 meses ou de acordo com o calendário da sua empresa. É só mandar um e-mail para mim, entre em contato comigo. Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com. Me siga aí nas redes sociais, o QR Code do Instagram, estou no LinkedIn, no Facebook, e também o QR Code aqui do canal para você interagir comigo, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez a audiência, o apoio, né, até a paciência de me acompanhar aí toda semana, num contexto de vida atribulada, de problemas que todos temos, mas é por isso que eu sempre deixo a mensagem da importância que você tem. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tudo que você faz de bom faz bem. Faz bem para você, faz bem para as outras pessoas que convivem com você. Sempre em frente do meu livro, de caminhar em frente, não é sempre na última velocidade, na velocidade mais rápida, correndo, enfim. Pode ser no momento de diminuição da marcha, pode ser no momento de parar para observar o cenário ao seu redor, porque a vida oferece desafios e nem sempre a gente tem condições de percorrer o caminho da vida pelo trajeto mais fácil, pela velocidade mais rápida. Então entra a segunda frase do livro, Sempre em Frente, de enfrentar. Precisamos enfrentar esses momentos. Tudo que você faz de bom faz bem para você e para alguém. Pense nisso. Se você está diante de um problema que você não consegue resolver, lembre-se que isso também vai fazer você ganhar experiência. Talvez tenha acontecido para você mudar o caminho da sua vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida que não são o resultado da nossa vontade, da nossa atitude. A vida às vezes nos oferece desafios, ela fecha uma porta, abre uma janela, fecha uma janela, abre uma porta, enfim. Ela nos faz olhar para o lado que a gente às vezes não tinha olhado antes, mas era para o lado que a gente precisava olhar para percorrer um caminho que vai nos levar àquele objetivo misterioso até, que nós não sabemos qual é. Muito obrigado. Uma excelente semana para você. Um grande abraço. Me ajude a aumentar o engajamento no canal, se inscreva, compartilhe e vamos fazer aí um pensamento positivo também, como eu me inspirei para esse tema na Copa do Mundo. Vamos torcer para que a nossa seleção possa trazer alegria para o povo brasileiro, como sempre acontece quando tem Copa do Mundo, né? Nos lembrarmos das coisas boas, das amizades, dos bons sentimentos. Vamos em frente. Um grande abraço.